Olá, oitavo ano, bom dia. Legal, mais uma aula, mais um bate-papo. Vamos aí interagir mais uma vez e a gente vai continuar com o tema O Homem no Mundo das Injustiças. Naturalmente, a gente vai voltar a algumas frases, algumas palavras, alguns pensamentos que nós já falamos para vocês na semana passada, na aula passada, mas acho importante recapitular, acho importante a gente falar de novo algumas coisas, ou seja, as mesmas, mas sobre, apesar do mesmo título, do mesmo assunto, mas acredito que será uma aula diferente, em certo sentido, que nós vamos usar alguns outros textos da Bíblia para que a gente aí caminhe um pouco mais, porque tem muita coisa para falar sobre o homem, sobre injustiça e sobre as situações que nos cercam enquanto seres humanos. Eu quero começar lendo um texto para você que está na Bíblia, no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, a partir do versículo 17. Você guarda aí, Marcos 10, a partir do versículo 17, para você também ler, que naturalmente a gente vai fazer perguntas desse texto para você. Diz assim: quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele. Vá, venda tudo o que você possui, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. A gente vai interagindo, como eu disse, a gente vai pegando esse texto, algumas outras situações para a gente entrar, ou melhor, continuar no assunto de o homem no mundo das injustiças. Bom, naturalmente, você está se formando como um cidadão, não para você mesmo, mas para o mundo de uma forma geral. Tá? Tem até um texto que mais à frente a gente vai passar sobre esse tema, mas a gente não vai entrar nisso especificamente agora. Você é um cidadão do mundo. Você é uma cidadã do mundo. E naturalmente, quanto mais você vai se desenvolvendo, já estamos aí no oitavo ano, depois nono, ensino médio, e você vai adquirindo conhecimento, você vai amadurecendo e naturalmente você vai percebendo coisas que por enquanto você ainda não percebe. Você vai tomando conhecimento de coisas que você ainda não tem e isso vai acontecendo naturalmente, gradativamente. E o texto que eu li agora para vocês tem tudo a ver, apesar de parecer que não, mas tem tudo a ver com o que nós vivemos no mundo. O que nós temos hoje, na verdade, não só hoje, mas sempre tivemos. Injustiça. Pode colocar injustiça social, o nome que quiser, mas injustiça. O texto chama atenção por algumas verdades que às vezes é difícil da gente parar e analisar de uma forma fria e ver que, mesmo a gente não sendo rico, mesmo você não sendo rico, a gente acaba, melhor dizendo, por ter dificuldades em compartilhar algumas coisas que nós temos, a qual nós chamamos isso de egoísmo. Naturalmente, o texto nos ensina uma coisa que, às vezes, lendo rapidamente, não percebendo, não é o que parece. Tipo, Jesus sabia que o jovem era rico, é como você,
muito dinheiro. Mas a grande verdade é que o desafio de Jesus, para que você entenda, não era no sentido de que ele vendesse tudo, de que ele desse tudo e ficasse sem nada. A ideia de Jesus aqui para esse homem, para esse jovem, para esse rapaz, era ver até que ponto ele estava disposto a seguir a Jesus. E a gente vê que mexeu no bolso, a gente enfrenta a barreira do segurar o que nós temos e não compartilhar. Então essa era a ideia. Ah, você realmente quer me seguir? Abre mão de tudo. Porque na verdade nós não temos nada. Chegamos sem nada nesse mundo e vamos partir sem nada. Essa é a grande realidade, mas às vezes você, eu, nós, se não tivermos cuidado, nós nos apegamos por demais às coisas materiais. Nós esquecemos que nem aquilo que temos é nosso. Eu já falei em algumas aulas, um exemplo, já dei alguns exemplos no sentido assim, os pais de vocês têm carro, pô, bacana, mas a família tem um carro, mas pergunta lá para o seu pai, para sua mãe, todo ano tem que pagar IPVA, mas o carro é nosso. Pagamos as prestações ou compramos à vista, dependendo da situação financeira, mas todo ano tem que se pagar o IPVA. Porque é assim que funciona, tem que ser assim. Se compra um terreno, se faz uma casa ou se compra uma casa pronta, todo ano tem que pagar IPTU. Ou seja, nós pagamos tudo, pagamos seguro para carro, pagamos impostos, em tudo que nós adquirimos, que compramos, nós pagamos. Ou seja, nós não somos donos de nada. Moramos num lugar, falamos que é nosso, mas a grande realidade é que não é nosso. Porque nós entendemos, que a Bíblia diz isso, que nós estamos aqui de passagem. Chegamos e um dia vamos sair do mundo. E como eu disse, parece não ter a ver, mas isso tem tudo a ver. Vamos caminhar mais um pouquinho para nós voltarmos mais à frente nesse texto, para a gente, tirar mais algumas lições. Falamos na semana passada que a pobreza é uma coisa que agride. Quando eu digo pobreza aqui, é no sentido da miséria. Porque nós não gostamos de olhar para pessoas na rua mal vestida, rasgada, mal cheirosa, suja. A gente não gosta. Cria uma aversão, ou seja, a gente rejeita o estar perto dessa pessoa, a gente rejeita em falar com a pessoa dessa, a gente passa, como nós falamos, batido por essa pessoa e sequer nós prestamos atenção nelas. Talvez prestemos mais atenção se elas, de repente, nos parecer que essas pessoas são uma ameaça para nós. Temos medo, por exemplo, quando estamos no trânsito, em companhia dos pais, no carro, quando alguém se dirige à janela do carro, eles até para oferecer alguma coisa para a gente comprar ou pedir alguma coisa. Nós temos medo da situação, porque nós vivemos numa situação assim, vivemos na desconfiança de todo mundo, de tudo e de todos. Vivemos com receio de sair, porque hoje é difícil, não dá para se confiar. Vivemos numa situação onde se alguém tiver com um carro quebrado, dificilmente a gente vai ter coragem de parar para ajudar, porque lamentavelmente existem pessoas má que colocam outros para chamar atenção quando se para ajudar. Na verdade aquilo ali é um roubo, é um assalto, com risco de morte, tudo, enfim. Uma série de situações nesse mundo de injustiça a qual nós estamos inseridos. E quando percebemos tudo isso, a gente não dá só um passo para trás. A gente dá vários passos para trás, em direção contrária ao outro. Enquanto a ideia de Jesus é se aproximar de nós, se aproximar do ser humano, nós acabamos por nos afastar do ser humano. E é verdade, mas por que isso acontece? Por que nós tomamos algumas atitudes? Por causa de toda a situação que está ao nosso redor,
que nos causa apreensão, nos causa medo. Às vezes a vontade, se a gente pudesse, o que não dá, a gente precisa estar inserido na sociedade, nós estamos inseridos na sociedade, mas algumas vezes, quando a gente pode, a gente sequer quer sair no portão. Isso tem o lado de prevenção, sim, tem, mas isso também tem o lado da justificativa, ou pode ter, na justificativa de pouco interesse pelo outro. Tipo, não está tão violento, eu não sei se a pessoa vai vir me assaltar ou não. Então, às vezes, não estou dizendo que é o seu caso, nem o meu, mas algumas vezes nós podemos usar toda essa situação que nós estamos vivendo para nos livrarmos daquilo que nos incomoda. Como eu não sei, o mundo está violento mesmo, eu não vou fazer nada. E eu falei assim, que a pobreza, foi a frase que eu disse na aula passada e falei agora, estou repetindo, que a pobreza, ela assusta, porque ela agride. Porque hoje nós vivemos o chamado desajuste social. A grande realidade é que nós hoje, e quando eu digo hoje é de tempo, também há a situação do egoísmo. E agora eu não estou falando só você, eu, não. É um egoísmo generalizado. Voltemos ao texto que eu li aqui do Evangelho de Marcos, que dá para perceber que esse jovem ele se aproxima de Jesus assim, com muita boa intenção. Né? Que eu posso fazer para segui-lo? É interessante porque é uma pergunta, em princípio, simples, quando eu me acho justo. Tem horas que a gente é assim, a gente pergunta as coisas assim, com toda a confiança, assim, essa pergunta não vai me afetar porque eu sou bom, eu já faço isso, eu já faço aquilo e aquilo outro. Provavelmente, a intenção desse jovem é assim, poxa, eu sou um camarada bom, eu honro os mandamentos, eu cumpro tudo isso, eu sou, respeito meu pai e minha mãe, tal. De repente, até faço uma caridade lá, já que eu tenho muito dinheiro para as pessoas que vivem na rua, porque naquele tempo também tinha isso. Enfim, ele veio confiante de que ao se aproximar de Jesus e fazer essa pergunta para Jesus, mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Creio eu que ele já estava cheio de si. Às vezes nós somos assim, achando que nós já fizemos tudo que a gente podia fazer. Às vezes a gente compra uma bala no trânsito, nossa, como eu ajudei alguém. Às vezes a gente paga um lanche para alguém em algum lugar, nossa, como eu ajudei alguém. A gente dá R$2 para alguém, 5, sei lá. Nossa, parece que isso traz um alívio. Não é assim que funciona, não é assim que funciona. E esse jovem, ele vai para Jesus. O que farei? Diz aqui o texto. Ele está com uma preocupação no futuro, que é lógico, é justa a preocupação dele, porque a Bíblia fala de vida eterna e isso é uma realidade, mas ele vai muito seguro de si, na certeza de que ele era justo. E a Bíblia fala que não há um justo sequer. E ele vai dizer assim, eu vou falar, vou bater um papo com Jesus e no final vai dar tudo certo, ele vai me dar razão, porque o que ele me perguntar, eu vou saber. E Jesus, assim, ele vai dando corda, se eu posso dizer isso, para exatamente não no sentido de fazer uma pegadinha, mas desse jovem enxergar que não era aquilo que ele achava que era, que ele não era tão bom assim, que ele não era a última cereja do bolo, que ele não era o que ele pensava ser que era. E aí no diálogo vai falar que eu posso fazer para herdar a vida eterna. E ele chama Jesus de mestre, com razão. E aí Jesus vai dando para ele algumas situações. Né? Primeiro Jesus fala que ninguém é bom a não ser Deus. Talvez ele vai naquele estilo de engambelar Jesus, né? Vai com aquelas palavras doces. Como você, quando quer alguma coisa do seu pai, da sua mãe, quando você quer sair para algum lugar com alguns colegas ou ficar na casa de alguém,
né, que seus pais conhecem, naturalmente confiam, você fica uma seda durante a semana, é ou não é? É, ué, porque eu já fui da idade de vocês, eu sei como é isso. Enfim, e ele chega, mestre, meu bom mestre, Jesus começa orientando, ninguém é bom a não ser Pai. E aí Jesus começa, você conhece os mandamentos, Jesus não pergunta, Jesus fala para ele, Jesus tinha consciência de que ele conhecia os mandamentos. O que eu quero dizer, algumas vezes não basta conhecer, não basta conhecer, não basta saber o que nós temos que fazer, é preciso fazer. Num mundo tão injusto, é preciso arregaçar as mangas de alguma maneira. Não basta ter pensamentos positivos, não basta ter a vontade de fazer, é preciso realizar. E eu já disse para vocês na aula passada, e aí continua o diálogo aqui, Jesus falando para ele, você conhece os mandamentos, não mata, não roube, não adultere, não furte, não dê falso testemunho, não engane, honra pai e mãe. E ele cheio de si, mestre, tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Esse jovem, esse rapaz era um rapaz bom, como você. Como você, que obedece pai, que obedece mãe, que tem bons relacionamentos, enfim, ele tem tudo. Segundo aqui mesmo Jesus, e ele fala, que Jesus fala que ele conhecia, para torná-lo, provavelmente ele era um bom filho, provavelmente. E aí ele continua, ele declarou, mestre, tudo isso tem obedecido. Jesus olhou para ele, gostou dele e disse, falta uma coisa. Sabendo que ele era rico, diz, vai, vende tudo e dá. E essa palavra dá é um negócio complicado demais. No mundo das injustiças, nós temos vivido grandes desafios porque nós não somos capazes, né, alguns de nós, melhor dizendo, não somos capazes de doar. Falei na semana passada sobre miséria, que a miséria não faz parte da democracia. Nós inflamos o nosso peito e falamos que nós somos livres, graças a Deus por isso, que vivemos num país democrático, que bom! Mas existe algo que nós esquecemos, que só viver num país democrático, que dá graças a Deus que vivemos fora de um regime que nos mantém limitados, igual acontece em outros países, não quer dizer que nós não possamos ser uma pessoa individualista. E às vezes a nossa individualidade, dependendo de como a porcentagem de individualismo, isso pode virar uma perversão, uma maldade. Por quê? Porque a gente não é capaz de abrir a mão. A gente já tchau assim, A gente não é capaz de doar nada. A gente não é capaz de compartilhar nada com o outro. E isso é uma realidade. No texto que nós estamos trabalhando, O Homem no Mundo da Injustiça, que falta muita coisa ainda para a gente falar sobre esse texto, mas a gente percebe o quê? Tá ruim para todo mundo. A vida não é um mar de rosas. Sim, mas existe uns que precisam mais do que o outro. É ou não é? Falei para vocês que aonde vocês moram, possivelmente existem pessoas que precisam mais do que vocês. No bairro, na cidade, não sei, mas provavelmente, talvez existem pessoas que moram ao relento, não tem uma casa, não tem uma família, se tem família, não mora com a família, que precisa de comida, precisa de cobertor. E eu volto a dizer, que eu repito, não é para você fazer isso sozinho. Primeiro, você precisa de adultos, do seu pai, da sua mãe, para conversar com eles, para passar a sua vontade. Eu tenho certeza que se você der essa ideia para os seus pais e seus pais passarem adiante aonde você mora, provavelmente surgirão pessoas que vão comprar essa ideia para abençoar a vida de outros. E às vezes a gente não abençoa, e aí volta o outro lado. Como tem as pessoas que fazem, pode virar um individualismo perverso, maldade, às vezes você faz, eu faço sem maldade. É porque a gente acaba não parando para pensar
que existem pessoas com realidade diferente da nossa. Talvez você não seja rico, talvez seja, não sei, não lhe conheço, mas independente disso, nós temos aonde morar, o que comer, aonde dormir, nós temos, né, uma boa alimentação, passeamos, conseguimos ter roupas boas, de boa qualidade, enfim. Quando chove, a gente tem um lugar para ficar, a gente tem, não, nem sempre, mas de vez em quando, a gente tem um dinheirinho para sair, para lanchar. Isso é fantástico, isso é tudo de bom, porque não precisa ser rico para desfrutar dessas coisas boas. Mas em contrapartida, existem pessoas que não tem nada disso. Ela vive na dependência de alguém abençoá-la doando alguma coisa para ela. Como eu disse há algum tempinho atrás, a vida não é um mar de rosas. Todos temos dificuldades. E eu volto aqui a falar o que eu já disse para vocês. Talvez os pais de vocês hoje, para abençoar a vida de vocês, para investir na vida de vocês um pouco mais, né, tenha mais de um emprego para poder conseguir dar uma boa qualidade de vida para vocês. Em casa, no colégio, enfim, para que vocês possam, assim, ter mais qualidade, não sentir a necessidade que outros têm. Isso é muito bacana, isso é muito legal. Nessa crise que nós temos vivido no nosso país, é fantástico quando a gente vê a preocupação dos pais, né, investindo na vida de vocês. Porque a percepção de que esse investimento é algo justo. Porque lá na frente vocês precisarão de todo esse conhecimento que vocês estão adquirindo para que vocês alcancem degraus, né, até maiores do que os pais de vocês chegaram, porque isso é a alegria dos pais. Mas voltando aqui ao texto, e Jesus continua conversando com o jovem, continua falando com ele, e no final, quando Jesus percebe, e Jesus não faz uma pegadinha, Jesus conhecia o coração dele, ele falou assim, ó, vá lá, quer me seguir mesmo? Quer fazer uma coisa legal? Você tem muito dinheiro, você vende tudo que você tem, dá aos pobres, vem e siga-me. E eu já expliquei por que Jesus falou isso. Na verdade, nós não somos tão pobres assim que não podemos ajudar o outro. Mas a minha ajuda não vai acabar com a injustiça. Mas ninguém está falando disso. E eu não estou falando. Lamentavelmente, não há uma preocupação numa boa parte daqueles que têm mais com aqueles que têm menos ou que não têm nada. Lamentavelmente. O texto que nós estamos trabalhando fala sobre a favela, as pessoas que moram em lugares assim onde a vida social é a coisa mais complicada que tem. Existem favelas onde, e eu já fui, eu conheço algumas, onde você tem uma rua. É a rua de ir e vir, de carro, de moto, de gente, onde tem comércio, e tirando essa rua tem os becos, e é um mundaréu de gente, é muita gente ali. E você passa e você fica olhando, a gente acha tudo isso muito estranho, porque por mais que a gente conviva com gente, a realidade da favela é totalmente diferente. Se pesquisar, você não precisa ir em uma. Basta você pesquisar nas favelas, em algumas favelas do Rio, que você vai ver. E lá, nesses lugares, nós que moramos, né, embaixo, no asfalto, que não precisamos subir, né, a maioria de nós, eu creio nisso, não precisamos subir muita coisa, morro, e quando tem que subir, às vezes nós temos carro, ou Uber, o carro próprio do pai, enfim, ônibus, que dependendo do morro consegue subir.
A gente tem cidades onde nós moramos, nos nossos bairros, que não são tão cheios, não traz para nós tantos riscos, por exemplo, como acontece em algumas favelas, em algumas comunidades, como nós chamamos hoje em dia, de uma batida, de uma operação policial, onde pessoas têm que se proteger do jeito melhor para se livrar de tiros. Isso quando não acontece, que às vezes as próprias pessoas que tomam conta da comunidade, que são os donos, né, da comunidade, da favela, cobram dos moradores taxa, ou seja, entram na sua casa, ou seja, perdão, na casa dessas pessoas para se esconder quando há batida policial. Enfim, é uma série de situações que traz para nós a palavra injustiça. Isso não é justo. Sim, não é justo. Mas nós precisamos, vocês precisam, começar a ter conhecimento disso. Porque eu creio que pode melhorar. Sim, pode. Pode melhorar. Mas é a geração que já está, que são vocês, que precisa se condoer, precisa entender tudo isso, precisa perceber que através de vocês, nas posições que vocês forem ocupar, vocês vão poder ajudar, vão poder abençoar a vida de muita gente. Ah, vai continuar, mas eu não vou poder acabar. Não, você não vai. Mas se cada um puder fazer um pouquinho, vai minorar e muito, vai diminuir esse desajuste social tão grande. A gente fala muito, né, nas comunidades, como eu disse, da influência de tráfico, de pessoas ruins que procuram esses lugares para se esconder, causando assim grande embaraço na população. E isso é péssimo, isso é péssimo. E isso traz para nós, deixa muito claro a injustiça social. E tem um texto lá em Deuteronômio capítulo 15 que nos traz uma lição muito legal, porque hoje a gente está falando de vários tipos de injustiça, mas hoje no nosso país, e o Brasil é uma terra muito boa, o Brasil é um país muito bom. Eu escuto adolescentes falando que quando eu vou crescer, eu vou estudar, eu vou ter minha profissão e vou morar em outro país. E eu sempre falo assim, isso é ótimo, apesar de saber que a maioria não será uma realidade, a maioria vai ficar no Brasil, mas a grande verdade, que eu quero falar isso, é que o nosso país, o Brasil, é um país muito bom, aonde nós temos tudo, nós temos alimento, nós temos água potável, nós não temos vulcão, nós não temos guerra, né? Essa guerra declarada aí que acontece em outros países, a nossa guerra é um pouco diferente, vamos dizer assim, muita violência, mas sem a guerra literalmente falando. Nós vivemos num país onde ainda, apesar de todas as crises, nós podemos ir e vir, nós podemos professar a religião que nós quisermos professar. Enfim, é um país muito bom. O problema não é o país, o problema somos nós, os moradores desse país. E nós teríamos assim, ficaria falando das injustiças porque envolveria uma série de situações, uma série de pessoas, mas o que a gente fica pensando quando a gente vê tanta injustiça, a gente pode fazer a seguinte pergunta: aonde está o problema? E aí nós teríamos assim, teríamos que ter especialista, poderíamos pesquisar, porque o problema vem de vários lugares. Começou e continua e vai continuando, porque a grande realidade, como os antigos falavam, e é uma verdade, a gente às vezes só olha para o nosso umbigo. A gente só olha para nós mesmos. Algumas vezes, eu já disse alguns minutos atrás, a preocupação com o outro, ela praticamente não existe.
Porque se eu tenho, o outro, às vezes, a gente não percebe ele, né, que ele é tão importante quanto eu. Aonde buscar a solução? A busca de solução, provavelmente a gente até sabe onde buscar. Mas o problema é como, né, como o que vai acontecer quando a gente vai buscar ajuda para o outro. E quando a gente pensa aqui especificamente na fome, sentir fome é muito ruim. Nós, quando passamos do horário de comer, ou quando nós temos o hábito, ainda mais nessa idade que o adolescente come bem, e bem mesmo, e nós sentimos aquela necessidade de comer, a gente passa da hora um pouquinho, já fica, ai, tô morrendo de fome. Na verdade, você não está morrendo de fome, isso é uma força de expressão. Mas verdadeiramente existem pessoas no Brasil, no nosso Brasil, que morrem de fome. E é interessante que uma outra coisa, mas sempre vai ter gente com fome. Sim, mas não era para ser assim. Não era para ser assim. Se nós não tivermos cuidado, a gente acaba achando que tudo de ruim que acontece no nosso país, no lugar onde você mora, é fruto de bandidos, de assaltos. Não, não é só isso. Existem situações no nosso Brasil, no nosso país, que causa todo um desajuste social. Toda uma situação que cerca, que causa danos, que causa efeitos, chamados efeitos colaterais, que pega ou vai pegando todo mundo, força de expressão todo mundo, que vai, né, achatando como se a gente estivesse dentro de uma caixa ou de alguma situação, que ele fosse nos espremendo, nos comprimindo ali dentro e até a gente ficar sufocado e não ter para onde ir. A injustiça, ela faz isso. O texto que eu falei para vocês está em Deuteronômio 15, versículo 11. Deuteronômio, no Antigo Testamento, capítulo 15, versículo 11, diz assim: sempre haverá pobres na terra. Portanto, eu lhes ordeno que abra o coração para o seu irmão israelita, tanto para o pobre como para o necessitado de sua terra. A ideia de Deus era para um povo de Israel, onde os irmãos, os iguais, não passassem fome. Isso se chama cuidado, responsabilidade solidária, ou seja, um se responsabilizando pelo outro. O que mudou? O que mudou? Nada. Essa palavra continua valendo, porque lá Deus falou para um povo, aqui, hoje somos todos nós. Nós precisamos olhar para o lado, olhar para o outro, olhar para trás, perceber a frente, dentro da medida do possível. Precisamos crescer com essa perspectiva de melhora, porque existem pessoas que falam, não vai melhorar. Eu sou um otimista. E eu acredito que você também é. E se não é, você precisa ser. Porque se nós começarmos com esse pensamento de que não vai melhorar, não adianta, porque não sei o que, não vai melhorar, não vai mesmo. Agora, se partir de cada um individualmente, que pode melhorar, que tem condições de melhorar, por quê? Por quem? Pelo outro? Não. Por mim. Começar por você. Então, se você começar desde já, claro que agora você pode fazer menos. Você pode fazer muito quando você contactar adulto, seu pai, sua sociedade, a sociedade onde você mora, lá o seu bairro, beleza. Mas quando eu não tenho dinheiro, não sou adulto, tal, dá para fazer do mesmo jeito. Uma roupa que você tem, um calçado, um casaco que você não usa, eu já falei sobre isso. Mas você está sendo preparado para enfrentar esse mundo. Por isso você estuda. Por isso você é cobrado para ler, para aprender, para fazer exercício. Por isso seus pais lhe ensinam. Exatamente para você ser um homem, para você ser uma mulher de bem. Para que você conviva dentro da sociedade, não achando que algumas coisas elas são normais. E o texto vem dizendo o quê? Que nós devemos olhar por aqueles menos favorecidos. Que a gente deve perceber essas pessoas.
E se cada um de nós fizéssemos, nos preocupássemos com o outro, fizéssemos um pouquinho a mais, essa tragédia chamada desajuste social, a desigualdade social, com certeza teríamos menos gente injustiçada. Teríamos pessoas com a melhor qualidade de vida, teríamos pessoas vivendo de forma mais decente, digamos assim. Teríamos pessoas aonde nós olharíamos para elas e já não olharíamos com medo, com receio, porque seriam pessoas, né, e podem ser pessoas que nós, de alguma forma, o ajudaríamos. E quando a gente pensa em justiça, a primeira coisa que a gente precisa pensar, né, que Deus ele é muito justo. Deus ele é muito justo. Deus nos dá, tudo que nós temos vem de Deus. Comida, bebida, o ar, a saúde, a vida, o dom da vida, isso vem de Deus. Isso é bacana perceber isso. Como eu fui alcançado por isso, o outro também foi. Senão a gente tem a impressão que Deus ama mais um do que os outros. Que Deus não se importa com aquele que está precisando. E isso não é uma realidade. Deus ama todos, Deus se preocupa com todos, Deus quer que todos tenham aonde morar, o que comer. Por isso, você está crescendo e deve perceber isso, deve começar a entender isso, deve começar a se preocupar com isso, porque certamente daqui a alguns anos já tem, daqui a alguns anos também, você, na sua trajetória de vida como adulto, você terá pessoas que de alguma maneira sofrerá injustiça. E você também pode sofrer. Talvez você não enfrente a injustiça de ter que passar por uma situação de não ter onde morar, né? De não ter o que comer, mas você pode sofrer algum outro tipo de injustiça social. Talvez, quando você estiver trabalhando, e tomara que isso não aconteça, talvez você é mandado embora de forma injusta. Talvez ser cobrado por uma coisa que você não foi o responsável. É assim que é. Então, existem vários tipos também de justiça. Nós aqui estamos trabalhando mais o lado do ser humano que é extremamente prejudicado por um sistema muito ruim. Mas existem outros tipos de justiça. E quando Jesus veio ao mundo, ele veio exatamente para quebrar essa opressão chamada injustiça. E no domingo passado, porque essa aula vai chegar, você já passou, nós tivemos o mundo cristão no domingo passado, no dia 12, comemorou a ressurreição de Jesus. Que coisa bacana. Por que isso? Porque nós chamamos isso de Páscoa. A Bíblia fala que Jesus, que foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é a nossa Páscoa. E aquelas preocupações, às vezes, que nós temos com chocolate, canjica, peixe, isso não é tão importante. Claro que é bom comer, né? Comer é muito bom, mas eu estou dizendo que a paixão de Cristo, na sexta-feira, quando ele morre por você e por mim. E quando ele ressuscita, ele também ressuscita por você e por mim. Por que isso? Também está, além de nos trazer salvação, mas é também que nós experimentássemos uma vida plena, total com Ele. Quem experimenta uma vida plena, total, quem foi amado por Jesus, precisa amar o outro. E uma forma de nós amarmos ao outro é fazer aquilo que você pode, que eu posso, que nós podemos, para que os desajustes sociais, para que as pessoas tenham aquilo que nós temos, que eles vivam de maneira que Jesus quer que eu viva, que você viva, que as pessoas vivam, com justiça, com igualdade. Legal, foi bom bater esse papo mais uma vez com você. Até a próxima. Tchau, tchau.